Meu querido filho, minha querida filha, antes que você feche esse vídeo, antes que a sua atenção vá para outro lugar, antes que o cansaço do dia fale mais alto do que a voz do seu coração, eu preciso que você fique, eu preciso que você ouça, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer, não é mais um vídeo para passar o tempo. O que eu tenho para te dizer hoje é um aviso que eu, Maria, mãe de Jesus, estou trazendo até você com lágrimas nos olhos e amor no coração. Você já se perguntou por que certas coisas na sua vida parecem não mudar? Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você tente? Você já acordou no meio da madrugada com o peito apertado, sem conseguir nem colocar em palavras o que estava sentindo? Você já olhou para a sua situação financeira, para os seus relacionamentos, para a sua saúde e sentiu que havia uma parede invisível te impedindo de avançar? Você já chegou ao limite e, no fundo do coração, perguntou: meu Deus, onde está a minha bênção? Se alguma dessas perguntas tocou algo dentro de você, então saiba, você não chegou aqui por acaso, você foi guiado. Eu te guiei, porque eu sei o que você está carregando, eu vejo o que ninguém mais vê. E hoje, com tudo que há dentro de mim, eu vim te avisar. A sua bênção está mais perto do que você imagina, mas existe algo que pode fazer você a perder. E eu não posso deixar isso acontecer sem antes falar com você. Há um momento na vida de cada filho meu em que o céu se inclina em direção à terra e faz uma última chamada, um aviso final. Uma oportunidade que, se for ignorada, pode levar muito tempo para se repetir. Estamos nesse momento agora, e é por isso que as minhas lágrimas correm, não de tristeza, mas de urgência, não de desespero, mas de amor. Um amor que não aguenta te ver tão perto da sua libertação e tão longe de dar o passo. Eu quero que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários a palavra "Estou aqui, Maria". Escreva isso. Deixe isso registrado, porque esse simples ato já é uma declaração para o mundo espiritual de que você está disposto a ouvir, disposto a receber, disposto a mudar. E se você ainda não faz parte da família deste canal, clique agora em tornar-se membro. Os membros recebem conteúdos exclusivos, orações especiais e fazem parte de uma comunidade que se apoia, que ora junto e que cresce na fé. Não fique de fora. A família de Maria está de braços abertos para você. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa. Isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha. Você precisa entender uma coisa sobre as minhas lágrimas. Elas não são fraqueza, elas não são desespero. As minhas lágrimas são a linguagem mais profunda do amor. E quando uma mãe chora pelo seu filho, é porque esse filho está em um momento crucial, em uma encruzilhada da vida onde cada decisão importa, onde cada passo tem um peso que vai além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Eu choro por você hoje porque te vejo de verdade. Não da forma como as pessoas à sua volta te veem, com julgamentos, com expectativas, com críticas. Eu te vejo como você é, um filho amado que está cansado, que tem carregado fardos que não foram feitos para serem carregados sozinhos,
que tem sorrido para o mundo, enquanto por dentro uma voz grita por socorro. Eu ouço essa voz, e ela chegou até mim. Quando uma mãe chora, é porque o amor que ela sente por aquele filho é maior do que qualquer distância, maior do que qualquer barreira, maior do que qualquer erro cometido no passado. E o meu amor por você é exatamente assim. Não existe o que você tenha feito, não existe o quanto você tenha se afastado, não existe a profundidade do buraco em que você sente que caiu, que seja capaz de diminuir o amor que eu tenho por você. Nem 1 milímetro, nem uma fração. Mas as minhas lágrimas têm um outro significado que eu preciso que você compreenda com clareza hoje. Elas são também um aviso. Quando uma mãe chora, é porque ela sabe de algo que o filho ainda não sabe. É porque ela enxerga à frente e vê o perigo que se aproxima, a oportunidade que está prestes a passar, a bênção que está à beira de ser perdida por falta de ação, por falta de fé, por excesso de dúvida. Eu choro porque conheço os planos que o Senhor tem para a sua vida. Planos de prosperidade e não de calamidade, planos de futuro e esperança. Mas eu também vejo o quanto o inimigo tem trabalhado para que você não acredite nesses planos, para que você olhe para a sua realidade de hoje e conclua que aquilo é tudo que você vai ter, para que o cansaço apague dentro de você a chama da fé. E é exatamente aí que eu entro. É exatamente por isso que eu vim, porque quando a fé do filho vacila, a mãe intercede. Quando o filho não tem mais forças para lutar, a mãe vai à batalha por ele. E eu estou na batalha por você. Cada oração que você fez, mesmo quando não sentia nada, chegou até mim. Cada lágrima que você derramou no escuro, quando achava que ninguém via, eu vi. Cada vez que você disse não aguento mais, e mesmo assim se levantou, na manhã seguinte, eu estive do seu lado, sustentando os seus passos. As minhas lágrimas de hoje são também de gratidão, porque você ainda está aqui, porque você ainda luta, porque mesmo com tudo que a vida lhe impôs, você ainda abriu esse vídeo, ainda está ouvindo essa mensagem. E isso me diz que a chama dentro de você ainda não se apagou. E enquanto houver uma fagulha, eu faço essa fagulha virar um fogo que nenhuma tempestade vai apagar. Não feche esse vídeo, meu filho. Não feche esse vídeo, minha filha. O que vem a seguir é o que o seu coração precisa ouvir agora. Meu amado filho, minha amada filha. Existe um perigo que eu preciso te mostrar hoje, e esse perigo não tem o rosto que você imagina. Ele não aparece como uma catástrofe, não chega com alarmes, não se anuncia com barulho. Esse perigo chega em silêncio, e é exatamente por isso que é tão devastador, porque você não percebe quando ele entra e só se dá conta da destruição quando já está no meio dela. Eu estou falando do silêncio da alma, aquele estado em que a pessoa continua fazendo tudo, acorda, trabalha, cuida dos filhos, paga as contas que dá, vai à igreja de vez em quando, reza algumas orações antes de dormir e, no entanto, sente que algo está profundamente errado, uma sensação de vazio que não consegue nomear, uma distância de si mesma que não sabe explicar, um torpor espiritual que vai crescendo devagar, como uma névoa que cobre tudo sem que você perceba quando chegou. Esse silêncio da alma é um dos avisos mais sérios que o mundo espiritual pode enviar para um filho de Deus, porque significa que a conexão está fraca, que a comunicação foi interrompida, que aquela linha direta entre o seu coração e o Pai Celestial foi silenciada, não por afastamento de Deus, mas pelo barulho do mundo que foi crescendo até sufocar a voz que mais importa. E o inimigo sabe exatamente como usar esse silêncio. Ele não precisa que você se torne alguém mau.
Ele não precisa que você abandone completamente a fé. O que ele quer é apenas te deixar no piloto automático, ocupado, cansado, distraído, anestesiado, porque uma pessoa espiritualmente anestesiada não percebe os sinais, não enxerga as bênçãos que estão sendo bloqueadas, não reconhece as portas que estão sendo fechadas ao seu redor enquanto você dorme. Você tem ouvido o silêncio da sua alma falar? Você tem prestado atenção quando o seu coração sente um peso sem motivo aparente? Quando uma inquietação toma conta de você em momentos de calmaria? Quando uma voz lá dentro sussurra que algo precisa mudar, mas você não sabe o quê? Esses não são sinais de fraqueza, são avisos sagrados, são a forma que o Espírito usa para chamar a sua atenção antes que a situação se agrave. E eu vim hoje para amplificar esse aviso, para que você não possa mais ignorá-lo, para que ele ressoe dentro de você com tanta clareza que você seja incapaz de continuar fingindo que não ouviu. O silêncio perigoso da alma é o que faz uma pessoa chegar ao limite sem ter percebido os sinais ao longo do caminho. É o que faz alguém perder uma bênção que estava literalmente ao alcance das mãos porque não estava em sintonia o suficiente para reconhecê-la quando chegou. É o que faz o ciclo de dor continuar girando, porque a raiz espiritual do problema nunca foi tocada, nunca foi curada, nunca foi entregue. Mas eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te acordar. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O susto paralisa. O despertar liberta. E o que eu quero para você hoje é libertação. Libertação do silêncio que sufoca. Libertação do torpor que adormece. Libertação da anestesia espiritual que te impede de receber tudo que o Senhor preparou para a sua vida. Não existe momento mais urgente do que esse. Não existe aviso mais claro do que o que você está recebendo agora. E a pergunta que fica é: você vai ouvir? Escreva nos comentários: eu estou desperto, Maria me guia, meu querido filho, minha querida filha. Preciso te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. Existe uma bênção com o seu nome. Ela não é uma ilusão, não é um devaneio, não é uma promessa vazia. É uma bênção real, concreta, preparada antes mesmo de você nascer, com cada detalhe pensado especificamente para a sua história, para o seu chamado, para o seu propósito. Mas essa bênção está sendo retida. E eu preciso que você entenda o porquê, porque somente ao compreender o que está bloqueando a sua bênção é que você vai ter poder real para remover esses bloqueios. O primeiro bloqueio é a falta de perdão. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que houve coisas que te machucaram fundo, pessoas que te traíram quando você mais precisava, situações que te deixaram com um nó no peito que não desfaz com facilidade. E eu não estou aqui para minimizar a sua dor ou te dizer que o que aconteceu com você foi justo. Não foi. Mas o perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. Porque enquanto você carrega o peso da mágoa, da raiva, do ressentimento, esse peso funciona como uma barreira espiritual que impede as bênçãos de fluírem livremente para a sua vida. O segundo bloqueio é a descrença disfarçada de fé. Esse é um dos mais sutis e um dos mais perigosos. Você ora, você pede, você acredita com a boca, mas por dentro uma voz diz: não vai mudar, nunca muda, para mim não funciona. E essa voz, alimentada por anos de decepção, de espera, de orações que pareceram não ter resposta, essa voz vai corroendo a fé como ferrugem corrói o ferro, devagar, silenciosamente, até que o que sobrou não sustenta mais nada.
O terceiro bloqueio são as alianças erradas. As pessoas que você tem ao redor importam muito mais do que você imagina. Não estou falando de julgar ninguém, mas existe uma diferença entre as pessoas que te edificam e as que te drenam, as que te levantam quando você cai e as que, mesmo sem perceber, te puxam de volta sempre que você começa a subir. As conexões que você mantém afetam diretamente o seu campo espiritual, e há conexões que precisam ser revistas, oradas, discernidas com cuidado e sabedoria. O quarto bloqueio é a gratidão esquecida. Quando você para de reconhecer o que já recebeu, a porta para o que ainda vai receber começa a se estreitar. Não porque o Senhor seja mesquinho ou vaidoso, mas porque a gratidão é uma postura do coração que diz: eu reconheço de onde vem o meu sustento. Eu sei quem me abençoa. Eu confio na fonte. E é essa postura que mantém o canal aberto, fluindo, ativo. Eu estou te dizendo tudo isso porque quero que você veja com clareza o que tem impedido a sua bênção de chegar. Não para te condenar, não para te culpar, mas para que você, armado com esse conhecimento, possa fazer algo diferente, possa remover um bloqueio de cada vez, possa orar especificamente sobre cada área, possa pedir a intercessão de Nossa Senhora de forma direcionada, sabendo exatamente pelo que está orando. A sua bênção não foi cancelada, ela está esperando. E a distância entre você e ela é menor do que você pensa. Meu amado filho, minha amada filha. Eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Você tem prestado atenção? Não ao barulho do mundo, não às redes sociais, não às notícias do dia, mas aos sinais. Aquelas coisas pequenas que acontecem e que, quando você para refletir, percebe que não foram coincidências. Eu tenho falado com você, não com voz audível, não com aparições espetaculares, não com fenômenos que parem o trânsito. Tenho falado da forma como falo com todos os meus filhos, através dos detalhes da vida. E eu vou te mostrar agora como esses sinais aparecem, para que você nunca mais os deixe passar. O primeiro sinal que enviei foi através das pessoas. Aquela pessoa que apareceu do nada e falou exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Aquele desconhecido que sorriu para você num dia em que você estava prestes a desabar. Aquele amigo que ligou sem motivo aparente justo quando você estava no seu pior. Não foi acaso. Fui eu, movendo as peças ao seu redor, colocando pessoas certas no caminho certo no momento certo. O segundo sinal foi através dos sonhos. Você sonhou com coisas que não conseguiu entender, com situações que pareciam confusas, mas que deixaram uma sensação estranha ao acordar, uma paz inexplicável, ou uma urgência sem nome. Os sonhos são um dos meios mais antigos pelos quais o céu se comunica com a terra, e muitos dos seus sonhos foram mensagens que eu tentei entregar enquanto o seu consciente descansava e a sua guarda baixava. O terceiro sinal foi através das dificuldades. Eu sei que isso parece contraditório. Como uma dificuldade pode ser um sinal de amor? Mas pense comigo, quantas vezes foi exatamente uma dor, uma perda, uma crise que te trouxe de volta para a oração, que te colocou de joelhos quando você estava rígido demais para dobrar, que abriu um espaço dentro de você para receber algo que jamais caberia se sua vida estivesse completamente tranquila? As dificuldades não são punição, são muitas vezes a única forma que encontrei de chamar a sua atenção quando você estava tão ocupado que não me ouvia de nenhuma outra forma. O quarto sinal foi através dos sonhos que você teve acordado, aquela ideia que apareceu do nada e que fez o seu coração acelerar,
aquele projeto que você pensou e logo descartou por medo, aquela oportunidade que você viu e ficou com gostinho de que poderia ter aproveitado. Muitos desses lampejos não foram apenas pensamentos aleatórios, foram sementes plantadas por mim, esperando que você as regasse com fé e ação. Mas aqui está o que eu mais preciso que você compreenda. Os sinais continuam chegando. Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, algo está se movendo na dimensão espiritual em torno da sua vida. Algo está sendo preparado. Algo está chegando. E esse vídeo, essa mensagem, esse momento, também é um sinal. Talvez o mais claro de todos que eu já te enviei. Escreva nos comentários. Eu reconheço os seus sinais, Maria. Meu querido filho, minha querida filha. Agora eu preciso falar sobre algo que muitos têm vergonha de mencionar, mesmo na oração. Preciso falar sobre o peso, sobre aquele peso específico que te tira o sono à noite, que faz o início do mês ser um tormento, que transforma o simples ato de checar o celular em uma fonte de ansiedade, porque você não sabe o que vai encontrar de cobrança, de dívida, de promessa que venceu e que ainda não foi cumprida. Eu sei sobre as suas dívidas, sei sobre os boletos que se acumularam, sei sobre as ligações de cobrança que você às vezes não atende porque não sabe o que dizer. Sei sobre a vergonha de olhar nos olhos de quem você deve e não consegue pagar. Sei sobre a dor de trabalhar tanto e ver que o dinheiro nunca chega ao fim do mês. Sei sobre a exaustão de estar sempre no limite, sempre correndo atrás, sempre apagando um incêndio aqui para outro surgir ali. E eu sei também sobre o cansaço que vai além do físico, o cansaço da alma. Esse cansaço que não passa mesmo depois de uma boa noite de sono, que está lá na manhã seguinte, pesado, cinza, opressivo. O cansaço de quem carrega por anos um peso que foi ficando pesado demais e que não sabe mais como entregar, como pedir ajuda, como parar de correr sem parar ao mesmo tempo. Você não chegou nessa situação porque é descuidado. Você não está onde está porque é irresponsável. A vida pesou, as circunstâncias conspiraram, coisas aconteceram que não estavam no seu plano. E em algum momento, o buraco ficou grande demais para você conseguir sair sozinho. E a vergonha ficou grande demais para você pedir ajuda. E você foi empurrando, sempre tentando dar conta de tudo, até que o peso virou parte de você. Uma companhia que você não escolheu, mas que não sabe mais como mandar embora. Mas eu preciso te dizer algo, e preciso que você abra muito bem o seu coração para receber isso. Esse ciclo pode ser quebrado. Não é um destino, não é uma maldição que não tem cura. Não é uma sentença definitiva sobre a sua vida, é um ciclo, e ciclos podem ser interrompidos, correntes podem ser quebradas, portas que foram fechadas podem ser abertas. E eu, como Mãe Santíssima, intercedo por isso na sua vida nesse exato momento. A libertação financeira não começa na conta bancária, começa no espírito. Começa quando você decide acreditar que o Senhor pode intervir na sua situação, que a intercessão de Maria pode agir onde os seus próprios esforços não alcançam, que existe uma saída mesmo quando você não consegue enxergá-la ainda. É essa fé, pequena que seja, que abre a primeira fenda na parede que te prende. E por essa fenda, a luz começa a entrar. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena
da libertação financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha. Neste capítulo eu quero te fazer uma promessa. Não uma promessa vaga, não uma esperança difusa, mas uma promessa específica feita com toda a autoridade que me foi concedida como mãe de Deus e mãe de cada um de vocês. Aquele que não desiste de acreditar, eu nunca abandonarei. Aquele que, mesmo no fundo do poço, continua erguendo os olhos para o céu, receberá a minha mão. Aquele que, mesmo sem ver resultado, continua orando, continua confiando, continua colocando um pé na frente do outro em direção à fé, esse filho verá a glória de Deus se manifestar na sua vida de uma forma que vai surpreender até a ele mesmo. Essa promessa não é minha apenas. É uma promessa que atravessa séculos, que está registrada na vida de santos, de homens e mulheres comuns que passaram por situações impossíveis e que, por não terem desistido, testemunharam milagres que a razão não consegue explicar. Não porque eles eram perfeitos, não porque nunca duvidaram, não porque nunca caíram, mas porque se levantaram, sempre se levantaram. Você já se levantou muitas vezes. Eu vi. Cada vez que a vida derrubou você e você se recusou a ficar no chão, eu estava lá, sustentando a sua coluna, fortalecendo os seus joelhos, soprando ânimo onde o desânimo queria se instalar. Você é mais forte do que pensa, muito mais forte, porque a força que te sustenta não é a sua própria. É uma força que vem de cima, que flui através da fé, que se manifesta exatamente nos momentos em que as suas forças humanas chegam ao fim. E a promessa que eu faço hoje é esta. Se você continuar, se você não fechar esse vídeo e não fechar o seu coração, se você decidir nesse exato momento que vai entregar essa situação nas mãos do Senhor e pedir a minha intercessão, as coisas vão começar a mudar. Não necessariamente da forma que você planejou, não necessariamente no tempo que você escolheria, mas vão mudar. E quando mudarem, você vai olhar para trás e entender por que cada momento difícil era necessário para te trazer até a vitória. Acredite na promessa, não porque você se sente digno dela, não porque tudo está indo bem, mas porque a promessa é maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer dívida, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer obstáculo que a vida tenha colocado no seu caminho. A promessa é de quem tem poder sobre todas as coisas, e esse poder está trabalhando a seu favor agora. Escreva nos comentários: eu acredito na promessa de Maria. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu falar sobre o inimigo, não com medo, não com alarmismo vazio, mas com a clareza e a verdade que você precisa para não ser mais enganado, porque o inimigo existe e ele tem uma estratégia específica para a sua vida. E eu preciso que você conheça essa estratégia de cor, porque o que você não conhece pode te derrotar. A principal arma que o inimigo usa contra os filhos de Deus não é a tentação escandalosa, não é o pecado óbvio. A arma mais eficaz que ele possui é o desânimo. Parece simples demais para ser perigoso, não é? Mas pense bem, o que acontece com uma pessoa desanimada? Ela para de orar como antes. Ela começa a achar que de nada adianta. Ela vai se afastando devagar da fé, das pessoas que a edificam, das práticas espirituais que a sustentam. E quando ela percebe, está completamente isolada, espiritualmente vulnerável. E a porta da sua bênção está fechada, não porque o Senhor a fechou,
mas porque o desânimo a afastou o suficiente para que ela não pudesse mais alcançá-la. O inimigo é paciente. Ele não precisa que você caia de uma vez. Ele prefere te desgastar. Uma decepção aqui, uma oração que parece não ter sido ouvida ali, um sonho que não se realizou no tempo esperado, uma pessoa em quem você confiava que te decepcionou. E ele vai somando essas coisas, vai empilhando, vai construindo no seu coração um dossiê de evidências de que a vida não vai mudar, de que Deus não está presente, de que a bênção é para os outros, não para você. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental. O desânimo nunca é a verdade. Ele é sempre uma mentira emocional vestida de realidade. O inimigo pega a sua dor real e usa ela para te vender uma conclusão falsa. A dor é real. A sensação de cansaço é real. A decepção com situações que não mudaram é real. Mas a conclusão de que nada vai mudar, de que você está abandonado, de que a bênção não é para você, essa conclusão é falsa. É uma armadilha. E hoje você vai sair dela, porque reconhecer a armadilha é o primeiro passo para escapar dela. Quando o desânimo vier, e ele virá, porque o inimigo não vai desistir facilmente, eu quero que você faça uma coisa. Nomeie. Diga em voz alta: isso é desânimo, isso é uma mentira. Eu conheço a estratégia do inimigo e eu não vou cair nela. E então ore. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser uma oração perfeita. Precisa ser uma oração verdadeira, saída do coração, pedindo que a minha intercessão entre naquele momento e quebre o espírito de desânimo que está tentando se instalar. Eu estou aqui, eu ouço. E toda vez que você invocar o meu nome com fé, eu estarei presente, atuante, intercedendo com toda a força do amor materno que tenho por você. O inimigo tem medo da sua oração, tem medo da sua fé, tem medo de você acordado, atento, determinado. E é exatamente esse filho acordado e determinado que eu quero que você seja a partir de agora. Não deixe o desânimo fechar mais nenhuma porta na sua vida. Cada porta que o desânimo tenta fechar, a fé pode reabrir. E eu estarei do seu lado em cada momento, segurando aquela porta aberta, até que você passe por ela e receba tudo que o Senhor preparou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu amado filho, minha amada filha, existe um momento na vida de cada pessoa que eu chamo de momento da virada. Não é um momento que aparece anunciado. Não tem fanfarra, não tem sinal de neon piscando, dizendo: aqui está a sua virada. Ele aparece discretamente, frequentemente disfarçado de uma decisão simples, de uma escolha aparentemente pequena, de um momento como este, em que você está assistindo a uma mensagem e sente que algo diferente está acontecendo dentro de você. Eu estou te dizendo com toda a certeza que tenho. Você está vivendo o seu momento da virada agora. E eu sei que pode soar ousado. Pode soar como aquela coisa que todo pregador diz e que, às vezes, não muda nada. Mas eu não sou pregadora de palavras vazias. Sou a sua mãe. E quando uma mãe olha para o filho nos olhos e diz que
As coisas vão mudar. Ela está falando de um lugar de conhecimento que vai além do que os olhos veem. Porque eu vejo o que está acontecendo na dimensão espiritual em torno da sua vida. Eu vejo as bênçãos que estão alinhadas. Eu vejo as portas que estão prestes a se abrir. Eu vejo o movimento do céu em direção às suas necessidades. E é por isso que o inimigo está trabalhando tão duro agora, nesse exato momento. Porque ele também vê e ele sabe que se você atravessar esse momento com fé, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A virada começa com uma decisão, a decisão de acreditar que o sofrimento tem um prazo de validade, que a dor não é para sempre, que a escassez não é a sua sentença final, que o cansaço que você sente não é a última palavra sobre a sua história. Essa decisão não precisa ser tomada com sentimento. Pode ser tomada como um ato de vontade pura, como uma declaração fria e determinada de que você não vai mais viver da forma que tem vivido, de que você entrega o controle para o Senhor e pede que eu interceda em cada detalhe da sua vida. E quando você toma essa decisão, eu estendo a minha mão, de verdade, não metaforicamente. Eu, Maria, Mãe de Deus, estendo a minha mão em sua direção e digo: chega de sofrer, meu filho, chega de sofrer, minha filha. Eu estou aqui e juntos vamos atravessar isso. Você não vai atravessar mais nada sozinho. A partir de agora, cada passo que você der em direção à fé, eu estarei caminhando ao seu lado. Cada oração que você fizer, eu apresentarei diante do trono do Senhor. Cada lágrima que você derramar, eu levarei como oferenda. E cada vitória que você conquistar, celebrarei com você como só uma mãe sabe celebrar. Escreva nos comentários: aceito a sua mão, Nossa Senhora, meu querido filho, minha querida filha. Agora eu quero te ensinar algo prático. Algo que você pode carregar consigo depois que esse vídeo acabar, que pode praticar no escuro do quarto, no silêncio da madrugada, no intervalo do trabalho, no caminho de volta para casa. Quero falar sobre o poder da oração certa, não da oração protocolar, não da oração decorada que você repete sem pensar, mas da oração que abre os céus. A oração que abre os céus tem 3 elementos que nenhuma barreira espiritual consegue resistir. O primeiro elemento é o reconhecimento. Antes de pedir, reconheça. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Reconheça a minha intercessão. Reconheça as bênçãos que já recebeu, mesmo as menores. Esse ato de reconhecimento não é protocolo. É uma postura espiritual que alinha o seu coração com a frequência do céu, que abre o seu espírito para receber. É como sintonizar um rádio. Quando você está na frequência certa, a transmissão chega com clareza. O reconhecimento é o ajuste de sintonia da sua oração. O segundo elemento é a entrega com especificidade. Não ore apenas "me ajuda, Senhor". Ore com detalhe. Fale o nome da dívida. Fale o nome da pessoa que te machucou e que você precisa perdoar. Fale o nome do sonho que você enterrou por medo. Fale o endereço do problema, a data do vencimento, o valor que está te pesando. O Senhor já sabe de tudo isso, mas quando você verbaliza, quando você nomeia, algo acontece dentro de você que é essencial para a libertação. Você para de fugir, para de desviar, para de carregar o peso na sombra. Você traz para a luz, e na luz, nenhuma corrente tem força para se manter. O terceiro elemento é a declaração de fé. Após pedir, declare. Não espere sentir, não espere ver. Declare que está recebendo. Declare que as portas estão se abrindo. Declare que as correntes estão se quebrando. Declare que a bênção está a caminho.
Essa declaração não é arrogância, é fé ativa, é fé que age, é fé que fala antes de ver porque sabe que o que foi pedido com crença já está sendo preparado. E em toda oração assim estruturada, peça a minha intercessão, invoque o meu nome. Maria, Mãe de Jesus, intercede por mim nesse momento, porque a minha intercessão diante do Senhor é poderosa. Não porque sou eu, mas porque o amor que tenho por cada filho meu é tão real, tão intenso, tão inabalável, que quando intercedo, intercedo com todo esse amor, e esse amor tem peso diante do trono de Deus. A partir de hoje, ore diferente. Ore com mais especificidade. Ore com mais ousadia. Ore sabendo que não está orando sozinho, que eu estou ao seu lado, que o Espírito intercede por você com gemidos que não se expressam em palavras e que cada oração sua é recebida, registrada, respondida no tempo perfeito do Senhor. Escreva nos comentários: minha oração abre os céus, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas não é um fim, é um começo. É o começo do capítulo mais importante da sua história, o capítulo que vai ser escrito a partir desse momento. O capítulo em que você finalmente recebe o que foi prometido para a sua vida. Eu quero te dizer com toda a força e toda a ternura que existe dentro de mim, a sua bênção está decretada, não está em análise, não está em espera por falta de recursos, não está condicionada à sua perfeição ou à ausência de erros. Ela está decretada, preparada, reservada especificamente para você, com o seu nome, com as suas necessidades, com os seus sonhos gravados em cada detalhe. Mas bênção decretada não é bênção recebida automaticamente. Existe um papel que você precisa cumprir, e esse papel não é de perfeição, não é de méritos acumulados, é de disposição, de abertura, de decisão. A primeira coisa que você precisa fazer agora é se posicionar para receber. Isso significa revisar a sua postura espiritual. Significa verificar se existe algo no seu coração que ainda precisa ser entregue, perdoado, liberado. Significa criar espaço para o que está vindo, porque uma casa cheia de entulho não tem espaço para os tesouros que estão a caminho. Um coração abarrotado de mágoa, de medo, de descrença, não tem espaço para a bênção se instalar. A segunda coisa é agir com fé. Fé sem ação não é fé, é desejo, e desejo não move o céu. O que move o céu é a fé que coloca os pés no chão e diz: eu não vejo ainda, mas estou agindo como se já tivesse, porque confio em quem me prometeu. Que ação concreta de fé você pode tomar hoje? Pode ser uma oração específica, pode ser um perdão que você estava adiando, pode ser uma decisão que você sabia que precisava tomar, mas o medo segurava. Faça essa ação, hoje, agora. A terceira coisa é permanecer. Não deixe que o tempo de espera te desgaste. Não deixe que a distância entre o decreto e a manifestação te convença de que não vai acontecer. Permaneça. Continue orando. Continue crendo. Continue agradecendo. Porque enquanto você permanece em fé, o trabalho espiritual continua acontecendo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, o movimento está acontecendo. E no momento certo, da forma certa, o que foi decretado vai se manifestar. Eu te vejo, meu filho. Eu te vejo, minha filha. Vejo a sua luta, o seu cansaço, a sua esperança que resiste apesar de tudo. E te digo, valeu a pena resistir. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena abrir esse vídeo hoje, ouvir essa mensagem, deixar que as minhas palavras tocassem o seu coração. A sua história está prestes a virar. A sua bênção está a caminho. E eu, Maria, Mãe de Jesus e Mãe sua,
Estarei do seu lado em cada momento até que você possa olhar para o que recebeu e dizer: valeu a pena crer. Escreva nos comentários: minha bênção está decretada. Amém.